A paz do Senhor Jesus esteja com todos, meus amados irmãos. Diaconisa Tatiana, dando início ao 6º dia da nossa campanha. É tempo de reconstruir. Com o texto-chave em Neemias, capítulo 6, versículo 15. As muralhas foram terminadas. Com o tema de hoje, planejar envolve enfrentar o impossível. Isso mesmo. Quantos de nós temos causas impossíveis diante de Deus? E para isso é preciso planejar e envolver-se a enfrentar o impossível. Salmos, capítulo 137, versículos 5 e 6, está escrito: Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Os que remanesceram do cativeiro e o restante do povo judeu que retornaram a Jerusalém não estavam prosperando. Estava numa situação lamentável, e a muralha da cidade era um entulho, e o povo afrontava cada dia os seus problemas e os olhares dos seus adversários com afronta, porque sempre estavam presentes. Neemias estava pesaroso, contudo era o tempo determinado do Senhor para que se fizesse algo a respeito das muralhas de Jerusalém. Neemias já havia orado, sabia que Deus estava no negócio, por isso a sua confiança nessa conversa com o rei, no capítulo 2 de Neemias, não estava nas suas habilidades de discursar, mas em sua oração que ele havia feito anteriormente. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Aproveite as oportunidades. O capítulo 2 de Neemias trata da resposta de Deus, do Deus que trabalha por nós, sem que ninguém perceba. Algo está acontecendo enquanto os joelhos estão dobrados, amados irmãos, em oração. A pergunta do rei foi a grande oportunidade que Neemias esperava. A conversa acontece. Neemias, o rei, e Deus. Deus estava presente nessa conversa. Você já pensou nisso? Neemias, capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então o rei, ao Deus dos céus, por vezes quanto, meus amados irmãos, não estamos atentos às portas que Deus abre e deixamos oportunidades passar. Quantas oportunidades perdidas, porque não gastamos tempo em oração e reflexão e preparo diante de Deus? Precisamos pedir orientação a Ele sobre as decisões que iremos tomar. E deveria ser assim, no trabalho, nos negócios, na família. Através da oração, Neemias obteve do rei a resposta objetiva e clara. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quando durante a tua viagem e quando voltarás, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. A oração e o planejamento. Você deve planejar a sua vida. Num processo de organização ou planejamento, pode eliminar ou desconsiderar a ação do Espírito Santo, mas não podemos deixar de avaliar o caráter bíblico da organização e planejamento.
Neemias não improvisou. Observe a maneira clara e objetiva que faz os seus pedidos ao rei. Ele já tinha um plano em sua mente. Neemias capítulo 2, hoje estamos meditando em Neemias capítulo 2, versículo 7. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que ninguém me permita passar até que chegue a Judá, para que me permitam, passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a obra da mão de Deus sobre mim. Aleluia. Neemias sabia o que queria. Enquanto orava, ele fazia planos e tinha uma mente organizada. Todo planejamento deve começar na oração, porque nela vamos descobrir a verdadeira vontade de Deus. O planejamento que provém da oração é muito superior ao planejamento que é meramente sustentado pela oração. Há um planejamento que é dado por Deus como estratégia. Eu não preciso orar implorando para Deus manter algo que Ele mesmo planejou. O Senhor Jesus, Ele deu para nós, meus amados irmãos, várias aulas sobre planejamento, sobre organização. E por isso que nós precisamos realmente prestar muita atenção na palavra de Deus, que ela é o alimento para a nossa alma. Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que lição que o Senhor Jesus nos ensina sobre planejamento, sobre metas. Por isso que nós temos que estar atentos. Mesmo cumprindo com as suas obrigações perante o rei, Neemias ainda trazia no semblante as marcas de alguém envolvido com a causa de Deus. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então direi ao Rei dos céus: e agora? Como agir? O que falar ou fazer? O que Neemias queria aconteceu. A sua oração rápida somente teve validade, meus amados irmãos, porque ele já estava totalmente envolvido na obra. Em seu pedido ao rei, comprometido, ele estava com a obra. E o rei, antes que havia impedido a reconstrução, em Esdras, capítulo 4, versículo 21, está escrito: agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Em Esdras, aqui, o rei foi o opositor para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, dos muros, e era o obstáculo, e era a ser solucionado com o mover da vida de Neemias, através que Neemias, qual foi o planejamento de Neemias, meus amados irmãos? Foram 4 meses de intenso jejum e oração, clamando diante do altar de Deus, tanto que o seu semblante se modificou. O rei via a tristeza no coração de Neemias e moveu através do Espírito de Deus o coração deste rei, que outrora era contrário a essa obra, era um obstáculo, e foi solucionado. E olha as palavras do rei: que me pedes agora? Era a oportunidade de enfrentar o impossível.
Deus já havia preparado o momento certo. E essa pergunta, a mesma pergunta, o Senhor nos faz no dia de hoje. Que me pedes agora? Eu não sei, meus amados irmãos, qual é o seu propósito de oração nesta campanha, mas o Espírito Santo conhece. Você tem na mente, mas eu convido a você, escreva no papel o seu planejamento, comece a organizar os seus pedidos, apresente diante de Deus e tenha firmeza de propósito. O principal nós já estamos fazendo, que é buscar primeiro o reino de Deus. A nossa busca não é somente pelas bênçãos materiais, e sim para que a obra de reconstrução da nossa vida comece primeiramente em nós. Não queremos mais ser os mesmos, queremos ser transformados para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós. E o restante, os pedidos de oração, as causas impossíveis, as ruínas da sua vida, Deus irá reconstruir. Permaneça firme na caminhada, ainda é longa, estamos apenas no 6º dia. Muitos opositores se levantarão contra a obra que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Mas, meus amados irmãos, não desistam, perseverem, não dê ouvidos a vozes alheias, faça a sua parte e Deus irá cumprir com a sua, porque a sua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Momento de oração, prepare o seu copo com água. Vamos entrar diante da presença do Altíssimo. Se possível, se coloque de joelhos e vamos clamar ao Senhor, Deus dos exércitos. Pai amado, Pai querido, é com alegria que estamos hoje no 6º dia da campanha. É tempo de reconstruir. Até aqui, com certeza, o Senhor já está moldando o nosso coração, mudando a nossa maneira de ver a situação. Ó Pai amado, te pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que a Tua glória seja manifestada em nossa vida. Todas as barreiras de impedimento que se levantam, o desânimo, a dúvida, incertezas, temores, não têm o poder de anular a nossa fé, pois a nossa fé é a certeza, Pai, das coisas que não vemos, mas esperamos, pois confiamos no Senhor. Que esses obstáculos, essas ruínas de misérias, desemprego, dívidas, enfermidades, divórcios, vícios, todas elas cairão pelo poder do nome de Jesus. Hoje oramos para que o mover do Espírito Santo tenha liberdade para tocar nas pessoas pelas quais estamos intercedendo. Pessoas problemáticas, pessoas duras de coração, que são difíceis de perdoar, teimosas, muitas vezes até mesmo soberbas. São por elas que estamos orando nesse dia de hoje. Pai, muitos estão apresentando esse esposo difícil de lidar, ou esposas estão sendo apresentadas em oração que são problemáticas, filhos que uma vez eram uma bênção e hoje estão totalmente revoltados devido às drogas, às más amizades, às más companhias. Muitos encontram-se, ó Pai, no mundo do crime, estão perdidos, outros na prostituição. Muitas pessoas se encontram totalmente sem direção, sem rumo, devido aos problemas interiores, frustrações, problemas externos do dia a dia. Quantos enfermos, ó Pai, tanto na alma como no corpo, são por elas que oramos hoje, para que haja libertação nas suas vidas. Apresentamos os nossos familiares diante de Ti, apresentamos, ó Pai, os nossos amigos, as pessoas pelas quais, Pai, estamos orando, intercedendo, para que a obra do Espírito Santo seja realizada na vida dessas pessoas. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos.
E a palavra do dia para nós é: que me pedes agora? Nós não pedimos nada para nós nesse momento, Pai. Nós estamos pedindo, Pai, pelas pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão tentando suicídio nesse exato momento, pessoas que estão, Pai, atoladas nos vícios e não conseguem sair. Quantas pessoas, Pai, que se ferem ao seu próprio corpo se cortando. Quantas pessoas depressivas no fundo de uma cama que não conseguem mais se erguer. Quantas pessoas raivosas, maldosas, ruins de coração, ingratos, quantos filhos ingratos a pais e a mães, quanta divisão no coração dessas pessoas, quantas dúvidas, ó Pai. São por elas que nós estamos orando, porque foi por elas que o Senhor Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue para a remissão dos pecados, e é o Teu Espírito Santo que vai convencer, ó Pai, essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, toca desde as crianças. Quantas crianças, Pai, que sofrem abusos sexuais dentro da sua própria casa. Quantas crianças passam por torturas, Pai, tanto no psicológico, no físico. Quantas crianças têm que trabalhar, Pai, sendo escravizadas desde pequeninas. Crianças que, para elas, Pai, não há futuro, pois estão totalmente, Pai, oprimidas. São por essas crianças que nós oramos também no dia de hoje, Pai. Faça a obra de libertação na vida dos nossos pequenos. E toca, Pai, até da pessoa mais velha, nas pessoas idosas, Pai. Aquelas que já passaram um bom tempo da sua vida e têm muitas experiências para nos contar. Mas hoje chegou a terceira idade. Renova suas forças, Pai. Dá saúde, dá uma mente saudável. Uma mente, ó Pai, que venha memorizar. Não venha trazer o esquecimento. Fortalece, Pai, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, Pai, que está sendo representado neste momento de oração. Derrama, ó Pai, da Tua unção, sondando a cada coração, libertando, Pai, a mente dessas pessoas. Arranca as trevas da maldade do coração, os desejos malignos, egoístas dessas vidas, Pai. E elas venham ser libertadas e restauradas em nome santo do Senhor Jesus. E desde já, Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é em Ti, Pai, que nós temos buscado força para prosseguir. Mesmo em dificuldades, mesmo em lutas, nós oramos, levantamos os nossos olhos para os céus, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para Ti não há nada que seja impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Senhor, consagra este copo com água. Coloca nesta água, Pai, a Tua virtude, Pai, de cura, de libertação e de restauração. Todos que beberem dessa água, Pai, sejam abençoados para a glória e louvor do nome de Jesus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Continue firme no teu propósito. Planeje e envolva nesse planejamento para enfrentar o impossível. Amém? Deus abençoe, graça e paz.